Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma aula sobre sólidos geométricos. Agora nós vamos apresentar aqui dois grupos importantes nos sólidos geométricos, certo? Bom, você possa tirar um momento de oração, agradecer ao Senhor por essa ferramenta, por essas aulas que estão sendo ministradas, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Amém? Bom, gente, nós temos aqui dois grupos, ok? Primeiro vou falar sobre o grupo dos prismas, certo? Então, o grupo dos prismas são esses aqui, ó. Esses são os prismas, certo? Gente, os prismas são classificados conforme a sua base, ok? Exemplo, aqui eu tenho, nessa figura aqui, eu tenho o prisma, certo? Prisma de base triangular, ok? Então você vai e classifica aqui, prisma de base triangular. Por quê, professor? Porque a sua base é um triângulo, certo? Então aqui seria o prisma de base triangular, perdão. Prisma de base triangular. Então nesse caso aqui eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C, D, E e F. Aqui determina para a gente o número de vértices do nosso prisma, certo? Nesse outro aqui, ó, esse outro caso aqui, sim, eu tenho um prisma de base quadrangular ou base quadrada. Então aqui eu tenho o prisma, certo? Prisma de base quadrada ou base quadrangular. Então aqui é o prisma de base quadrada, certo? Então você vai classificar os prismas conforme as suas bases. Então, como eu posso identificar o prisma, professor, a pirâmide? Gente, podemos classificar os prismas pelos formatos, certo? Ou pelo formato de suas bases, ok? Então, conforme a base dos prismas, você, conforme a base das pirâmides, você já pode separar esses dois grupos, certo? Um exemplo. Por que é um prisma? Pelo formato das bases. Observe que essa base aqui, ó, é quadrangular, certo? E a base inferior também é quadrangular. Então, observe que o prisma ele tem duas bases iguais, gente. Aqui do mesmo jeito, a base superior, certo? E aqui a base inferior. Tranquilo? Certo? Então, assim, um prisma com suas bases em forma de triângulo é um prisma triangular. E assim sucessivamente, em forma de hexágono, é um prisma de base hexagonal. Ok? Então, a família dos prismas são aqueles sólidos geométricos, aqueles poliedros convexos, que têm duas bases iguais. Ó. Você observa pelo formato de suas bases. Tranquilo? Certo? Bom, um outro grupo que nós temos aqui, pessoal, é o grupo da pirâmide, que também é classificada conforme as suas bases, certo? Nesse caso aqui, ó, essa daqui é uma pirâmide. Aqui nós temos uma pirâmide de base. Bom, vamos ver a base dela, ó. 1, 2, 3, 4, 5. De base pentagonal. Pentagonal são 5 lados, certo? Então, essa pirâmide aqui é a pirâmide de base pentagonal. A outra pirâmide que nós temos aqui ao lado, ó, essa aqui é uma pirâmide, certo? Pirâmide de base. Então, vamos colocar aqui, ó, de base. Você conta 1, 2, 3, 4. De base quadrangular ou quadrada, certo? De base quadrada, certo? Então, tanto os prismas quanto as pirâmides, vocês classificam conforme as suas bases. Tranquilo, gente? Então, simples assim, essas duas famílias aí, certo? A pirâmide, ela só possui uma base, né? Ó, uma base aqui, ó, base pentagonal, certo? Outra base aqui, olha, quadrangular, uma base quadrada. Então, a pirâmide, ela só tem
somente uma base. Gente, se você virar uma pirâmide, certo? Colocar de ponta para baixo, ela não vai ficar em pé. Diferentemente dos prismas, certo? Por terem aí duas bases iguais. Se você virar o prisma, ele vai permanecer com a sua mesma base. Então, professor, o paralelepípedo é um tipo de prisma? Sim, gente. Paralelepípedo, o cubo, certo? E assim sucessivamente, ok? Como outras figuras. Bom, gente, essa aqui foi uma classificação da nossa aula para você compreender bem sobre esses dois grupos, sobre o grupo dos prismas e o grupo das pirâmides, certo? Aqui são o grupo das pirâmides que nós temos aqui. Dá uma pausa aí no seu vídeo, observa esse passo a passo como classificar, certo? Então você só vai poder classificar essas figuras conforme a sua base, ok?